Boa noite! Bem-vindo aqui nessa quarta-feira, 1 de junho. Olha que maravilha, para estrear o nosso mês, metade do ano, com um tema aqui maravilhoso que eu simplesmente sou apaixonada, que é a gratidão. A prática da gratidão ou a gratidão na prática. E tenho certeza que você que vai passar por aqui hoje no ao vivo, você que vai assistir essa live depois, certamente terá assim um ganho maravilhoso na sua vida, se entender que realmente é importantíssimo praticar a gratidão, importantíssimo entender o que essa ferramenta pode fazer na nossa vida, seja no trabalho, seja na vida pessoal. E antes de chamar a Débora aqui, que é a melhor pessoa que eu poderia chamar para falar desse tema aqui no Momento Stop, a gratidão, eu gostaria de falar um pouquinho aqui quem é a Débora. Ela certamente vai falar com propriedade, mas para dar as boas-vindas aqui, oi Cleide, boa noite querida, fica com a gente que você vai se apaixonar, viu, hoje por esse tema aqui com a Débora. Gente, a Débora é psicóloga, é focalizadora de danças circulares, especialista na psicologia positiva, neurociência e mindfulness. Ela é também autora do livro A Prática da Gratidão, criadora do Baralho da Gratidão e também tem um podcast que é o Vírus da Gratidão. Então, certamente, essa é a pessoa totalmente correta para uma noite de quarta-feira no Momento Stop, 1 de junho de 2022, e eu já vou aceitar a Débora aqui, conversar com propriedade. Vamos ver, cadê a Débora? Oi, Oi, Silvana, boa noite. boa noite, Débora, bem-vinda aqui no Momento Stop. Muito feliz de ter você aqui, Obrigada. viu? Agradeço muito o convite. Eu sei que você escolhe com muito carinho, né? Que é um trabalho que você faz aí com muito carinho, muita dedicação. Então, obrigada por estar aqui hoje, para a gente poder conversar sobre esse Ah, tema que nós duas gostamos muito, né? com certeza, Débora. Mas antes da gente falar aqui, fiquei pensando, já que a gente vai falar da gratidão na prática, queria que você falasse na prática quem é a Débora, o que a Débora faz hoje profissionalmente, né? Contar um pouquinho aí de você para as pessoas que estão vindo aqui hoje pela primeira vez, que estão te conhecendo, para quem já te conhece, enfim, quem é a Débora na prática? Bom, acho que hoje eu preciso dizer, em primeiro lugar, que a Débora é avó. Olha, É, sério? sim, hoje a minha netinha faz 2 anos, a minha neta faz 2 anos hoje, então eu Lindo, precisava começar dizendo que eu sou avó, né? Eu sou avó, eu sou parabéns. mãe de uma menina muito linda, um menino muito querido também, especial, duas pessoas lindas, e o que me trazem muitos momentos desse sentimento de gratidão, né? A maternidade, eu acho que é um tema super forte que a gente já pode trazer para o campo da gratidão, com muitos desafios também, né, Silvana? Com Nossa, nem me certeza, é. E eu sou muito. também, é. O que mais que eu posso falar assim? Eu sou psicóloga, né? Você E atua hoje uma com atendimentos? O que você faz na psicologia? Faço alguns atendimentos, mas assim, dou muitos cursos online presenciais, cursos onde a gente trabalha a psicologia positiva, os presenciais ligados com dança circular, porque eu sou focalizadora de danças circulares também. Fiz um caminho muito longo e profundo aí nas danças circulares, também tenho livros sobre esse tema. E com a psicologia positiva, todo o meu percurso, tudo aquilo que eu vivi, vamos dizer, se encaixou, né? Parece que deu um contorno para um caminho que eu fui seguindo
mais intuitivamente, com uma sensação de estar no caminho paralelo, sabe? A psicologia positiva, trazida de uma maneira científica, deu muito corpo, muita sustentação para alguns caminhos que eu acho que muitos de nós percorríamos, assim, que tinha o nome de psicologia alternativa, psicologia, sabe? Um caminho que incluía a espiritualidade, incluía uma visão mais positiva, mais humanista. Então, enfim, eu acho que foi um caminho que eu fiz não tão reto, foi um caminho muito espiralado, muito assim, né, tortuoso. E com as danças circulares, com certeza foi um novo nascimento para mim, né, de encontro com aquilo que eu acreditava, né, de ser humano, de conexão. E depois agora com a psicologia positiva mais recente, tudo se encaixou. E a prática da gratidão, ela é totalmente explicada cientificamente, né? Quando eu comecei a fazer, eu não tinha esses conhecimentos teóricos que eu tenho hoje, né? Mas eu fazia e funcionava. Então, como o teu tema é, né, a gratidão na prática, a teoria ajuda muito a entender os processos, né? E poder, inclusive, eu acho que mais do que entender é poder ajudar as pessoas a encontrar os seus caminhos. Nós, como psicólogas, né, você também é. Então, eu percebo que eu tenho um grupo terapêutico, por exemplo, né, um grupo terapêutico online, que eu trabalho em parceria com um outro psicólogo chileno, com pessoas do Brasil e do Chile. E é extremamente poderoso. Mas por que a gente está conseguindo tudo isso? Porque a gente aprendeu como levar. Né? Como realmente levar aquilo que a gente aprende para que a pessoa coloque na prática esses conhecimentos no dia a dia dela, no cotidiano. Porque nós hoje temos acesso a a gente tem acesso a todo conhecimento hoje em dia. Não tem nada, não tem nenhum conhecimento que a gente não possa ter acesso. Não é verdade? Com certeza. Mesmo se a gente não fizer uma pós, mesmo se a gente não... Alguma coisa a gente vai encontrar sobre qualquer tema se a gente fizer uma boa pesquisa, né, na internet. Então, Sim. O conhecimento está disponível. E as pessoas estão muito cansadas também de tanto conhecimento e fica até um estresse por essa coisa infinita. Né? E aí a gente tem que olhar para tudo isso e falar assim, bom, mas como é que isso pode ser um caminho para o meu bem-estar, para a minha felicidade, no sentido da felicidade que a gente entende dentro da psicologia positiva, né? Não é um lugar para alcançar, é algo para construir no cotidiano. Então, eu sou um pouco de tudo isso, uma mistura disso tudo. Eu sou apaixonada por pessoas, né? Eu sou apaixonada por grupos. Eu gosto muito, eu faço atendimento individual, mas eu tenho, assim, uma paixão por esse aprendizado no coletivo. Né? Por isso as danças circulares também e os grupos que eu conduzo no online também, né? E no presencial. Então, eu acho que eu sou um pouco disso tudo. É uma miscelânea, né? Isso é uma maravilha. Miscelânea. Você falou das danças circulares, uma hora a gente fala disso aqui também. Eu já participei um pouquinho, assim, já experimentei as danças circulares. Minha filha estuda aqui numa escola Waldorf. E a gente já teve alguma prática aqui e eu achei maravilhoso. E certamente traz muita conexão, né? Muita conexão humana, certamente traz também paz interior, bem-estar, felicidade, enfim, inúmeros benefícios, né? E Débora, quando eu estava me preparando aqui, pensando, né, tantas coisas que a gente pode falar sobre a gratidão, eu tentei puxar na minha memória quando foi que eu comecei a praticar a gratidão, mesmo sem saber, como você disse, né, sem ter ainda estudado cientificamente a gratidão. E eu não consegui ainda me conectar exatamente com o momento, mas eu sei que foi justamente um momento muito desafiador da minha vida, em que aquele momento que a gente zera o cronômetro, né? Tipo, mais ou menos ali na casa dos 40, né?
que a vida geralmente a vida fala para você, ó, é agora ou nunca, né? E aí eu sei que a prática da gratidão começou e realmente eu comecei escrevendo, né? E depois de um tempo, aquilo se tornou tão unha e carne que não, eu digo assim, né? Depois que você se conecta com isso, seu corpo pede pela gratidão e não tem mais como você não ser grato todos os dias. Você está fazendo uma atividade, está com pessoas, está dirigindo, está no transporte público e você está agradecendo, porque torna-se um vício, um hábito, né? E aí eu ia te perguntar assim, você que é especialista nesse assunto, você se lembra quando foi a primeira vez que você se conectou com a gratidão, que você despertou para a gratidão? Como é que foi isso? Eu lembro, eu lembro. E foi assim, começou mais forte com as danças circulares, porque eu comecei a fazer uma prática semanal, às vezes mais do que uma vez por semana com a dança circular. E dentro dessa prática, no início, numa harmonização, aquele momento da gente estar assim, sintonizando, né, harmonizando, tinha sempre uma meditação, a pessoa que conduzia trazia, né, um momento de fechar os olhos, respirar e agradecer. E isso começou a ficar muito vivo dentro de mim, né, muito forte, cada dia mais. O sentimento de gratidão que eu sentia quando eu estava na roda, e isso acabou aparecendo também, se expandindo para outros momentos do meu cotidiano. E aí, um dia de outubro, eu não lembro exatamente qual foi o dia de outubro, mas eu sei que foi 2010, né? Naquela época não existia Instagram, a rede do momento era o Facebook, né? Não tinha tantas. Eu estou falando de 2010, né? Então faz muito tempo. Faz um tempinho. Faz muito. E aí eu resolvi fazer um agradecimento público, escrever no meu perfil um agradecimento por dia e criei uma hashtag, né? Um agradecimento por dia. E fiquei com vergonha, porque, né, uma coisa é você fazer uma prática de gratidão sozinho, no seu quarto, ou escrever, ou meditar, orar e tal. Outra coisa é você pegar e expor, né? Mas o que me moveu naquele momento foi um pensamento assim que eu pensava, puxa, como seria bom se eu encontrasse muito mais pessoas no meu feed, né? Agradecendo em vez de reclamando, porque tem aquelas pessoas que só reclamam, não aguento isso. Então, eu falei, bom, eu gostaria disso, mas eu tenho que começar por mim, não adianta eu falar dos outros, né? Eu vou começar por mim. Então, eu comecei a fazer um agradecimento por dia. Foi uma prática, assim, muito intuitiva, que eu comecei a fazer todo dia, eu fazia à noite, e criei essa hashtag. E aí foi uma grande surpresa em todos os aspectos, né? Primeiro porque começou a influenciar outras pessoas que eu não imaginava, pessoas que seguiam, que queriam acompanhar, que começaram a fazer, né? Até que pediam permissão, falavam, imagina, né? Gratidão, ela é tão democrática, tão maravilhosa, ela é acessível a qualquer pessoa. Cada um pode encontrar o seu jeito, né? Mas quer fazer desse jeito, ótimo, faça desse jeito. Então começou a virar uma coisa, aos poucos, foi ampliando muito. Isso no aspecto do entorno, né? Das redes. Mas para mim, pessoalmente, começou a acontecer também por isso que eu tenho absoluta certeza, eu posso garantir que a prática da gratidão transforma, porque é uma mudança de visão, né? É como se a gente escolhe colocar um óculos, né? Ler a realidade de uma certa perspectiva. A partir dessa prática, a gente sabe hoje, né? A neurociência explica, a psicologia positiva explica a importância dos hábitos. Como um hábito pode ser mudado, como a gente pode criar novos hábitos, né? E como são os nossos hábitos que trazem um sentimento de bem-estar ou não. Porque o bem-estar e a felicidade, eles vêm no dia a dia, é no pequeno, né? É no dia a dia, no aqui e agora, nessa conversa nossa aqui, né? Depois, quando acabar, o que cada uma vai fazer. É esse momento presente. E a gente pode escolher o que a gente quer regar mais. Porque onde a gente puser a nossa atenção, aquilo vai crescer.
né? Se eu ficar reclamando, tudo aquilo que eu colocar de atenção nas minhas reclamações vai crescer. Então, quando eu comecei a fazer um agradecimento por dia, toda noite, primeiro, eu comecei a ficar mais atenta no meu dia. Então, durante o dia, acontecia alguma coisa, né, isso vai ser o meu agradecimento por dia. E às vezes era uma coisa boba, entre aspas, né? Tipo, não precisa ser nada, assim, extraordinário. É uma pessoa que foi gentil comigo no metrô, entendeu? É alguém que eu conversei na cafeteria, sei lá, ou meu filho ou minha filha, tive uma conversa gostosa no café da manhã, sei lá, né? São coisas do dia a dia mesmo, do cotidiano. Só que isso começou a ficar mais presente, né? A consciência ajuda a gente muito a ir por um caminho do bem-estar, né? Quando a gente está com clareza e consciência daquilo que a gente está escolhendo a cada minuto, né? Então, a gratidão começou a ficar mais forte no meu dia. Crescer muito. Aí foi isso que foi me ampliando muito, a ponto de depois eu querer escrever um livro, né? Fazer um exercício. Eu sou escritora, eu adoro escrever, eu tenho vários livros publicados e falei, bom, agora é o momento de eu aprofundar, né? Vou fazer um exercício mesmo de olhar os diversos campos da minha vida pelo óculos da gratidão. E não só da minha vida, mas coisas que a gente às vezes nem percebe, né? As pessoas invisíveis que trabalham para o nosso bem-estar que a gente nem vê, os garis, a pessoa que planta, né? A pessoa que colhe, o chefe do restaurante, enfim, né? Então eu fui assim realmente fazendo uma conexão com tudo aquilo que faz parte da minha vida que pode me trazer gratidão. Né? E aí esse livro nasceu desse lugar. Então, cada coisa que a gente faz, a história vai crescendo, né? Ampliando dentro da gente. E a gente sabe que faz uma diferença muito grande, muito grande. Total. E assim, né, Débora? Infelizmente, ainda muitas pessoas veem a gratidão, por exemplo, como é um assunto de autoajuda, isso aí é balela, gratidão. Que gratidão. Isso aí virou moda, é obrigado, né? Tem gente que critica muito, inclusive, esse assunto, né? Na sua prática aí, na sua prática profissional até, né? Como é que você acredita que é possível a gente desmistificar essa ideia totalmente errada em relação à gratidão e realmente trazer esse tema no fluxo aqui da ciência, né? Como é que você acha? Sim. Qual é o viés que a gente pode pegar aí para quebrar essa convicção criada? Essa é muito boa você trazer esse tema, Silvana, porque o Brasil, nós brasileiros, né, adoro ser brasileira. Aliás, esse é um dos textos do livro, né, Gratidão por ser brasileira. Adoro ser brasileira. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem essa alegria e nas danças circulares acontece muito isso também. A gente tem uma alegria, a gente acolhe, a gente gosta de criar, a gente gosta de fazer, tudo vira festa, isso é maravilhoso, mas a gente também banaliza, né? Banaliza demais as coisas, as palavras, tudo vira banal. Então, essa história da gratidão também tem um lado que ficou muito banalizado, né? A pessoa pega e fala, gratiluz, gratidão e tal. E aí vira nada, né? Vira uma coisa sem profundidade nenhuma. E outra, às vezes assim, a gente tem que deixar claro que escolher um caminho de cuidar e regar a gratidão não é de forma alguma fazer de conta que está tudo bem, não entrar em contato com a dor, não entrar em contato com a tristeza, com a raiva, com o medo, com as dificuldades, com as dores. De forma alguma, escolher o caminho da gratidão é negar essas coisas.
né? Assim como o caminho da felicidade e do bem-estar. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, às vezes as pessoas colocam isso como se fosse assim, é um perigo, porque aí a pessoa não entra em contato com a realidade. Primeiro que assim, realidade não existe. Existe a realidade que cada um vê e acredita. A minha realidade é aquela que eu vejo, a sua realidade é aquela que você vê, né? Então, assim, por exemplo, na pandemia, foi uma coisa assim, foi quando nasceu o vírus da gratidão, foi na pandemia, né? Eu tinha momentos, assim, de uma profunda tristeza e de uma impotência, né? A gente se sentiu, acho que muita gente, a gente sentia uma impotência porque a gente via tanta dor, tanta tristeza e tanta gente passando fome, tanta gente sem recursos mínimos. E o que dá para fazer, né, uma hora dessa, diante da impotência? Aí, assim, o que melhor cada um pode fazer é usar suas forças. É usar suas forças, né? A gente se conheceu no curso, né, do Helder, né, do Eu ia até CSI. falar, eu ia falar no início, fiquei tão empolgada que acabei não falando, mas é isso aí, adorei te conhecer. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu já fiquei apaixonada por você de cara, porque você transmite uma sinceridade maravilhosa. Obrigada. Então, e no curso do Helder, né, tantas vezes a gente fala, né, a gente fez essa certificação das forças de caráter. É assim, no momento em que a gente se sente impotente, que a gente se sente triste, que a gente quer ajudar, mas a gente não sabe como, a gente tem que usar as nossas forças e fazer aquilo de melhor que a gente pode. E isso que a gente pode é muito pouco perto do que a humanidade precisa. É muito pouco, mas é muito mais do que não fazer nada. E também é muito mais do que ficar só chorando, indignado, reclamando e brigando. Porque reclamar e brigar nem sempre leva a um caminho de solução, né? Então, eu acho que depende muito de como cada um é, e a gente tem que ver como que as nossas forças dançam, né? Em cada um de nós temos todas elas. Eu acredito totalmente nesse caminho, né? Que já foi cientificamente provado, etc, etc. Mas eu acredito nele pela minha vida, né? Pelo que eu observo das pessoas, pelos nossos trabalhos, a gente vê isso acontecendo, né? Por outro lado, a gente precisa ajudar, né? De alguma maneira. Então, quando eu fiz o Vírus da Gratidão, foi assim, como eu posso ajudar as pessoas a olhar tudo isso que está acontecendo sob o prisma da gratidão. Mas assim, vamos fazer de conta que não está acontecendo nada? Vamos fazer de conta que não tem fome no mundo? Não, por favor, não. Mas vamos olhar para o nosso dia e vamos tentar olhar ao que eu posso ser grato. E o fato de eu ser grato a alguma coisa não significa que eu estou negando todos os desafios dessa pandemia, porque, né, foram muitos. A gente sabe que cada um teve uma maneira de lidar, né? Teve gente que... E aí a gente pensa assim, puxa, mas a gente está numa situação de privilégio? Sim, a gente tinha casa, a gente tinha comida, a gente tinha tecnologia, a gente tinha uma determinada segurança que muitas pessoas não tinham, né? Mesmo assim, muitas pessoas na mesma situação que nós estavam só reclamando. Com certeza. Então, o ser grato é muito mais um estado interno. Não estou falando do nível, assim, se a gente falar do nível da sobrevivência, que o Brasil é um lugar, assim, onde a gente pode falar que isso é muito grande, né? Pessoas que não têm o mínimo, aí é diferente, né? Eu acho que aí é diferente. Mas eu não estou falando desse lugar, né? Eu estou falando do nosso dia a dia, né? De pessoas que têm o que comer, que têm onde dormir, né? E que estão sempre reclamando. Então, né? Porque sempre falta alguma coisa, porque a pessoa não fez o que era para fazer, porque o outro não deu o que era para dar, porque não recebeu o que era para receber, porque, sei lá, porque o trânsito, porque sei, qualquer motivo. A gente tem 800 mil motivos para reclamar. E, né, existe uma questão que está sendo muito falada na mídia, que eu acho importante, que é o positivismo tóxico, né? Saíram muitas matérias sobre isso. Eu acho importante debater esse assunto.
Porque para que a gente possa trazer a nossa versão de que não é simplesmente só olhar o lado positivo, não é isso. Mas é uma escolha. Eu acho engraçado porque nunca ninguém falou de negativismo tóxico, né? Eu nunca ouvi essa palavra, negativismo tóxico. Verdade. E tá cheio, ó, Verdade. cheio. Então me fala, o que é Verdade. mais tóxico? É o negativismo ou é o positivismo? Então, assim, tem que saber, como tudo na vida, a gente tem que ter profundidade, a gente tem que saber equilibrar. Então Com é assim certeza. que eu vejo essa questão. Você falando aí, eu estava pensando, né? Do meu ponto de vista, na verdade, no meu sentir, a gratidão, ela é, sim, uma marca de caráter pessoal, né? Eu fico pensando o seguinte, é impossível nunca na sua vida, né, ninguém ter lhe estendido a mão. Isso não existe. Desde que a gente nasce, alguém já estendeu, né, o seu útero para nós. O útero foi aberto para nos conceber. Como não ser grato, né? Não tem como. As suas interações enquanto criança, enquanto você precisou de um cuidador, seja um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um professor. Então, muitas vezes pensar, né, para mim, pensar na ingratidão me traz até um pouco de tristeza. E eu fiquei pensando sobre isso também, Débora. E essa semana, inclusive, aconteceram alguns episódios assim que imediatamente veio esse pensamento para mim, nossa, quanta ingratidão, né? Algo que aconteceu, eu falei, nossa, quanta ingratidão. Mas imediatamente eu também já me conectei com um princípio que eu aprendi há uns 10 anos atrás, com o Dale Carnegie, que ele fala, um dos princípios dele, né? Conte com a ingratidão. Se você quer ter paz, felicidade, bem-estar, não se preocupar com ninharias, né? O princípio é esse, é um valor de vida. Conte com a ingratidão. Como é que você vê isso? Como é que é isso na prática? É um tema, hein? É um tema. Verdade. Esse eu acho que vai para o próximo livro. Olha que bacana. Olha, primeiro assim, eu tenho uma preocupação enorme, né, de eu não ser ingrata a alguma coisa ou alguém, né? Primeiro eu olho muito para isso, porque às vezes sem perceber a gente pode, Sim. né, Sim. ter uma atitude, alguma coisa de ingratidão, ou que a pessoa sinta ingratidão, né? Sim. Então, primeiro tem que ter uma atenção ao que a gente está fazendo todos os dias, né? Porque às vezes a gente olha uma situação de um determinado lugar, de um ponto de vista, e a outra pessoa, pode ser alguém que a gente ama muito, olha de um outro ponto de vista e aquela pessoa pode olhar e falar, nossa, você está sendo super ingrata. Né? Então, essa é uma questão que eu estou sempre atenta e eu acho que várias vezes eu posso ter despertado isso, sem que isso fosse a minha intenção, né? E eu fico muito atenta. E se eu percebo que eu despertei isso, eu procuro reparar, né? Procuro conversar, procuro de alguma maneira reparar isso, né? Isso eu com os outros. E aí, quando você estava falando, eu lembrei que eu vivi uma situação nas danças circulares onde eu senti muita ingratidão, né? Muita. E ainda mais no campo das danças circulares, que é um campo muito, assim, família, sabe? Muito sagrado, assim, dentro da nossa... É um lugar, assim, muito especial. É um útero, sabe? Os círculos de dança circular são um útero mesmo. Eles são extremamente amorosos, calorosos. A gente... muita partilha, é uma grande família, né, de pessoas diferentes, de todos os lados, do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Enfim, tem um lado assim muito bonito. Eu sou um pouco romântica até demais falando sobre as danças circulares, mas é isso mesmo, assim. A maioria das pessoas sente esse amor assim transbordante, né, nos círculos. E eu senti aconteceu um fato comigo que realmente foi muita ingratidão de uma pessoa que eu abri espaço. Foi uma coisa horrível. Bom, primeiro que cada um sente de um jeito, né? Segundo que é aquela história do, né, ali, fazer do limão uma limonada, quer dizer, o que eu posso aprender. Isso acabou virando um texto, faz parte do meu livro, do outro, do Dançando a Vida. Tem um livro chamado Dançando a Vida, que chama
o descompasso da dança, no descompasso da dança, né? Que são esses momentos do descompasso mesmo, né? São dos descompassos da nossa vida, quando a gente, de repente, leva um choque, porque uma pessoa que você nunca esperava tem uma atitude enorme de ingratidão, porque ela está vendo uma outra história. E Sim. você está vendo uma história, a pessoa está vendo outra. Então, normalmente, todos esses desencontros, Silvana, na minha visão, falta um pouco de usar a força da perspectiva, sabe? Quando a gente consegue usar essa força, né, da perspectiva, olhar de vários ângulos, sair um pouco do nosso eu e poder olhar com um pouco mais de amplitude, a gente talvez consiga não aceitar, concordar, mas a gente consegue compreender, né? Compreender e continuar sendo quem a gente é, porque às vezes uma coisa dessas dá uma chacoalhada e a gente fica assim, ai, como eu sou idiota, ai, por que eu fui tão generosa, por que eu fiz isso? Aí a gente começa a questionar, né, e fala assim, eu não vou mais ser assim, eu não vou mais ser tonta, eu não vou mais ser, né? A gente fica com tudo isso. Mas no fundo, assim, a gente faz isso porque a gente é assim, porque a gente gosta, né? E não é porque para a gente mudar, gosta. né? Não é para mudar, né? É. O que eu tenho É usado quem a gente é. também, quando acontece isso, que esse sentimento me impacta, eu busco a compaixão, né? Porque realmente é o que você disse, cada um sente de um jeito, cada um vê a realidade de uma forma totalmente diferente do outro. E as escolhas são singulares, as escolhas humanas são muito singulares. E se a gente vai para o julgamento, é pior, porque a gente cai num lugar mesmo de desmerecimento próprio, desvalorização, de impotência, vai para o lugar da escassez, que não vai nos ajudar absolutamente em nada, né? Então, para mim ajuda muito também trazer a compaixão, entender que cada um tem aí a sua visão, a sua escolha, o seu caminho, enfim, o seu E a caminho de... compaixão para nós também, né? A autocompaixão também. Com certeza, com certeza. Agora, né, Débora, é o seguinte, ser grato quando tudo tá bonitinho, colorido, quando o céu tá azul, né, é mais Total. tranquilo, é mais gostoso, é mais fluido. Agora, a vida não é, é sempre assim, os nossos dias Sim. são de picos e vales, né? É uma montanha Sim. russa. Como trazer a gratidão, né, para os momentos desafiadores, para esses picos e vales? Qual que é a dica de ouro aí? Bom, primeiro eu falo assim, né? Eu sempre falo isso. A gente precisa da prática da gratidão justamente para esses momentos, não para os outros, porque os outros já naturalmente a gratidão vem. A ideia é que venha, né? Se você não tá numa coisa boa, você não sente gratidão, então é pior ainda, né? Então, Uma assim, coisa errada. se a gente tem alguma coisa que está muito desconectada, mas já é natural, né? A gente sente. Agora, Sim. os desafios é aonde a gente mais precisa exercitar essa prática, né? E essa prática não é assim... Primeiro que a gente não sente grato o tempo inteiro, né? Quando eu fiquei os 10 anos, né, fazendo um agradecimento por dia. Agora eu não faço mais, porque já virou uma coisa tão parte de quem eu sou, do meu DNA e tal, e também não estou mais nem nas redes mais. Eu dei uma saída das redes porque hackearam o meu Instagram, Débora Dubner, né? E aí depois disso eu me desencantei. Então, eu nem estou muito nas redes mais, mas eu já não estava fazendo um agradecimento por dia publicamente, já fazia algum tempo, mas eu fiz mais de 10 anos. Então, o fato de fazer isso todos os dias, imagina, durante 10 anos eu fazia um agradecimento por dia. Nossa. Então, você acha que durante 10 anos a minha vida só teve coisa boa? Quem acha Não, isso? Não, o pior é que eu acho que tem gente que achava, sabe? Eu falo assim, as pessoas acham que a minha vida só... Eu passou por um monte de altos e baixos, como qualquer pessoa, né? Claro. Crises, mil histórias. Tem dias que eu estava muito triste por alguma questão, né? E eu fazia o meu agradecimento por dia, porque eu sempre ia conseguir achar uma coisa, pelo menos. Porque é um exercício.
Então, tem dias que a dificuldade é escolher um, tem 10. Aí você fala, ai meu Deus, qual que eu vou escolher? Né? Qual é o mais importante? Qual que me conectou mais, que me deixou mais feliz? E tem outros dias que é difícil, mas é uma prática, como qualquer outra prática. É que nem, sei lá, fazer exercício físico. Tem dias que é super gostoso, certo? Tem dias que tá chovendo, você não teve uma boa noite, você não tá com aquela vontade, você não tá com aquela energia, tá difícil, você vai até dar uma desacelerada, vai fazer um pouco mais leve e tal, mas vai fazer, se você tomou a decisão de fazer essa prática. Eu sou uma taurina obstinada pela prática. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que o que muda é a prática. Não adianta só saber, a gente tem que fazer, né? Então, assim, eu vi coisas muito lindas, porque com a história do Um Agradecimento por Dia, o negócio se espalhou muito. Tanto é que se você depois, quando a gente desligar aqui, se você for olhar, colocar a hashtag Um Agradecimento por Dia, eu tomei um susto, porque no Instagram não fui eu que comecei. Eu não sei quem começou no Instagram, entendeu? Mas eu fazia no Face, o negócio veio para o Instagram. São milhares e milhares, então cresceu, virou um movimento de gratidão, né? E quando num determinado momento, na época que eu estava no Face e que eu via todos os dias, eu criei a página no Facebook, Um Agradecimento por Dia e tal. Gente, eu abria meu feed, só tinha gente agradecendo, uma coisa louca, parecia assim, sonho virou realidade, sabe? Eu não via mais ninguém reclamando. No meu feed só tinha gente agradecendo. E eu vi coisas, por exemplo, eu vi uma pessoa, uma menina uma mulher que eu conhecia tal, que fez um agradecimento por dia no dia que faleceu o pai dela. Então, assim, ela encontrou um motivo. Talvez a vida do pai, tudo o legado que o pai deixou. Não sei se foi uma morte que não foi doída. Podem, né? E até é legal que agora eu falando isso, eu lembrei de um... Eu dou palestra também sobre, né? Antes da pandemia eu fazia muita presencial. Eu ia nos lugares, assim, falar sobre esse tema, né? E uma vez eu fui num lugar, num centro, era uma ONG em Santos, com pessoas que estavam em tratamento de câncer, né? Várias mulheres em tratamento de câncer. Acho que era só câncer de mama. E quando eu cheguei lá, eu falei, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Socorro! Porque, né, se eu vou falar de gratidão num ambiente que as pessoas estão sofrendo, né, estão passando uma situação muito difícil. E Silvana, vou te falar, foi um dos encontros, eu fui em muito lugar, vários, foi um dos mais lindos, assim, eu saí tão grata, nossa, eu aprendi com essas mulheres tanto, eu ouvi tanta história linda de gratidão. Eu adoro ouvir histórias, né, eu acho que também as narrativas, storytelling, isso é assim, tratamento de cura, assim, eu amo, por isso que eu gosto de grupo, né? Eu gosto muito de trabalhar com as histórias reais mesmo de cada um, porque as histórias inspiram muito, a gente é muito tocado, inspirado pelas histórias humanas, não as inventadas, as vividas, né? E essas mulheres, assim, elas me ensinaram muito, e eu só ouvi histórias de gratidão delas, sabe? Porque eu falo um pouquinho e depois eu quero ouvir, né? No caso, não aqui na nossa conversa, que aqui é outra história, mas quando é grupo eu falo e eu quero ouvir. Então, elas estavam vivendo um momento dificílimo e elas eram gratas ao que elas aprenderam, ao apoio da família, a perceber o que é importante, que antes elas não percebiam. Olha, tanta coisa. Então, de novo, esse estado, o ser grato, o querer ser grato, encontrar motivos para ser grato, é uma escolha de vida. É uma escolha de caminho de vida, né? E por mais que a vida em muitos momentos vai nos chacoalhar, vai nos trazer desafios, né? É um colo, sabe? É algo que nos dá uma sustentação, nos dá força, nos dá esperança. É uma força de caráter, né? É uma das 24 forças de caráter. É a sua primeira? É a sua primeira força?
É a segunda, terceira, né? Não é a primeira é o amor. Das duas, eu fiz 3 vezes. As 3 vezes o amor foi a primeira, mas quando eu fiz a primeira vez eu tava morrendo de medo. Eu falei, ai, se a gratidão não aparecer, eu vou ser uma fake. Eu fiquei com medo. Eu falei, gente, será que eu sou fake? Eu tô falando de gratidão. Tava morrendo de medo, mas aí eu fiz e apareceu como uma das primeiras. Não, eu fiz já 3 vezes. As 3 vezes ela tá entre os 5. É. A minha é a quarta, nesse momento é a minha quarta força. E eu estava pensando aqui, né? Devem existir várias histórias bizarras de gratidão, né? Da prática da gratidão, coisas engraçadas, né? Eu, eu tenho uma prática que as minhas filhas falam que eu sou meio doida às vezes. Ah, os meus filhos também falavam isso de mim. Falam, né? Acho que eles pararam, agora que eles cresceram, acho que agora eles falam menos, mas falavam. De manhã, por exemplo, quando eu estou levando a pequena para a escola, e principalmente no dia que ela está mal-humorada e já me tirou do sério, que eu já estou estressada. A gente falou disso no início, né, mãe, que é um desafio. Aí eu já começo com a prática da gratidão, dirigindo, eu vou olhando a paisagem, agradecendo, olha aquele sol maravilhoso, e vou falando alto e vou agradecendo. E a minha filha no banco de trás falando, acho que minha mãe pirou, né? Mas isso é tão bom, gente. Essa prática eu já carrego comigo, acho que também há uns 5 anos, de praticar gratidão assim no carro com elas, porque também, obviamente, é uma forma de ensinar, né? A gente é espelho aí o tempo todo, mas é uma prática que se eu tô mal também, se eu já tô estressada com alguma coisa, enfim, que de manhã às vezes é uma correria, né? Aquilo já me dá um alívio, ufa, sabe assim, já deixo na Muda a escola. sua vibração, né? Muda a vibração. Muda total a vibração. Então, assim, gente, quem não experimentou, experimente, seja louca da gratidão. É a louca da gratidão. E No tem carro, 1000 jeitos, né? Exato. Tem muitas formas. Essa é a tua forma de fazer no carro com as filhas perto. É maravilhoso. É é maravilhoso. maravilhoso. Agora, né, Débora, também existe a prática da gratidão, eu gosto de pensar nisso, no silêncio. Uma vez eu escutei uma frase que me impactou tanto. Eu falei, meu Deus, como isso faz sentido. O silêncio é o melhor de todos os sons. O melhor de todos os sons é o silêncio. Né? Quando você dá aquela respirada. Gente, e é só você e o silêncio, né? Aquela coisa. Não precisa mais nada. Como praticar a gratidão no silêncio? Ah, é lindo isso, né? Primeiro que é uma oração, né? E que a gente precisa muito desse silêncio, porque para mim o silêncio está totalmente conectado com a pausa, com esse intervalo, né? Com o vazio, vamos dizer. O vazio entre, né? Aquele silêncio entre as ondas, né? Quando aquele momento que a onda vem antes da onda ir, fica aquele silêncio no mar, né? O silêncio entre as notas, você está ouvindo uma música, tem o silêncio. E é a pausa também, é aquela pausa do movimento. E é sutil, né, Débora? É sutil e ele é muito grande. Ele é muito grande apesar de ser sutil. Nas danças circulares, a gente exercita muito esse encontro com o silêncio, apesar do movimento e da dança, porque assim como tem o movimento e a música, tem a pausa, né, e o silêncio. Então, eu acho que a gente vive num momento da humanidade assim que privilegia o tempo inteiro o movimento, o barulho, né? Isso. E não ajuda, não nos ajuda, muito menos as crianças, não ajuda a gostar do silêncio, saber ficar no silêncio, né? A gente ensina as crianças a estarem o tempo inteiro com a agenda lotada, com milhares de coisas. A gente está com milhares de coisas, então não sobra espaço para essa pausa e para esse silêncio. Então acho que assim, encontrar o silêncio e alimentar ele é ir contra a massa, é contra a corrente,
né? Assim como a ser grata e contra a corrente, tudo isso, todos esses caminhos, assim como a psicologia positiva ainda é ir contra a corrente. Ainda Total. é. Verdade. Porque somos uma minoria ainda. A maioria está focada nos dramas e fica alimentando as coisas. Então, é assim, eu acho que o silêncio ele é extremamente reparador, curador, né? E a pausa é necessário. A gente precisa e precisa ensinar isso para as crianças. Não é nem ensinar, porque a criança tem dentro dela. É não atrapalhar. Não atrapalhar com as nossas rotinas loucas, com a nossa ansiedade louca. Eu hoje vejo isso muito claramente porque eu sou avó, né? E eu consigo ver na minha neta, porque quando eu era mãe não conseguia ver essas coisas. Mas agora, assim, que eu tô num outro ritmo de vida, que eu já sei o que eu não quero, então eu consigo abrir mais espaço para esse silêncio, né? E quando a gente está nele, assim, é uma gratidão como eu vou dizer, assim, mais interna, né? Mais profunda, uma gratidão, assim, mais oração, né? Mais, porque às vezes, assim, a gratidão ela pode ter várias camadas também, né? Tem alguns momentos que a gente sente grato, mas é mais superficial. Tem outros momentos, assim, que a gente sente tão grato que a gente até chora, né? A gente sente um transbordar, assim, nessa área cardíaca, né? A gente sente um transbordamento, assim, o chorar vem como esse transbordamento de uma coisa muito boa. A gente sente preencher o corpo, né? A gente sente no corpo isso. Então, são muitas camadas também de gratidão, né? Tem algumas vezes que uma gratidão fica mais no mental, né? A gente pensa numa coisa e fala, ai, nossa, eu sou grata a isso, é um pensamento. Tem horas que é mais emocional, tem horas que é mais espiritual, tem horas que é mais físico, quer dizer, ela dança, assim, de muitas maneiras. Mas eu acho que no silêncio e na pausa, ela tem um respiro diferente, né? Ela tem um campo, assim, mais de preenchimento, de um silêncio mais interno. Esse assunto me traz mesmo a questão do silêncio, para mim já conecta totalmente com a respiração e com o coração. Não tem como, assim, né? E a gente já sabe também, né, que o coração é inteligente, ele comunica com o nosso cérebro, né? A gente mede a vibração do nosso coração, enfim. Então muda o nosso ambiente, né? Essa conexão de gratidão com o coração muda as suas conexões neurais, muda a sua bioquímica, muda o seu ambiente, impacta quem está do seu lado. A gente tem um poder tão grande, né, no centro do nosso peito, que se todo mundo usasse, meu Deus, como tudo seria muito diferente, né? As nossas muito relações, diferente. principalmente, né? E falando em relações, né, Débora? Estava pensando também na questão do trabalho, né? Quando a gente fala em reclamação, vez em reclamação, um lugar onde tem muitas reclamações é no ambiente organizacional, no trabalho, onde a maioria das pessoas se sente insatisfeita ou porque ganham pouco, ou porque não faz o que ama, ou porque não valoriza o que faz, ou porque a empresa não é isso, é aquilo, ou porque o chefe é isso ou aquilo, enfim, sempre tem motivos para reclamar. Fora, claro, o estresse, a pressão pela produtividade, pelo atingimento de metas, e geralmente os profissionais estão totalmente desconectados do bem-estar, né? Na sua prática aí, né, pensando nisso, no mundo do trabalho, como que a pessoa pode começar a usar dessa ferramenta, dessa força? Como seria uma prática, sei lá, algo simples que a pessoa pode começar a fazer que vai impactar positivamente ela no trabalho? Eu acho assim, Suzana, é como em qualquer outra área, né? Que a gente escolhe olhar, porque aquilo que a gente olhar vai crescer. Então, assim, eu tô terminando de ler um livro do Tal Ben-Shahar, da Seja Mais Feliz, que ele é também um grande mestre, né, dentro da ciência da felicidade e tal. E
E ele fala, ele tem um capítulo só sobre o trabalho, né? Mas o que ele fala, que eu acho muito interessante, é a questão do dinheiro, né? Que todos nós vivemos como se a moeda definitiva da nossa vida fosse o dinheiro. Quer dizer, nós aprendemos isso na nossa sociedade do consumo, que a moeda definitiva da nossa vida é o dinheiro. Então, a gente pode fazer qualquer coisa, ficar em qualquer situação horrível, porque em nome do dinheiro, do salário, do que eu estou recebendo, da sobrevivência, blá, 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 né? Agora, na verdade, a grande moeda, a moeda definitiva, não é o dinheiro, é a felicidade. Porque se você for pensar, mas por que você está trabalhando aqui se você não gosta? Porque, porque eu estou aqui, porque eu estou juntando dinheiro, porque aí eu vou... Não, mas aí você vai perguntando, mas para que você quer isso? Porque eu quero ter uma casa na praia. Mas por que você quer ter uma casa na praia? Porque aí quando eu me aposentar. Mas por que você quer se aposentar? Porque aí eu vou ser... Na última linha vai ser, porque eu vou ser mais feliz, porque eu vou ser feliz. Perfeito. Então, a gente vai ficando num lugar de desconforto com a nossa vida, em geral, e o trabalho é o lugar onde a gente mais se sente à vontade de descontar todo esse desconforto no trabalho, e a gente fica absolutamente tranquilo de falar que a gente trabalha nesse lugar porque a gente não tem para onde ir, né? Por causa da sobrevivência, né? Sim. A gente precisa ficar aqui. Então, primeira coisa, o ficar aqui não precisa ser dramático. Em muitas situações, eu posso estar num lugar legal, vamos dizer, eu posso estar sendo... assim, a gente está falando, pode ter gente que está reclamando e está numa empresa, numa escola, não sei o que, bacana, e a pessoa está reclamando. Uma outra pessoa que pode estar trabalhando junto com ela, está feliz e essa pessoa está reclamando. Então, né, claro que existem ambientes e ambientes. Eu posso estar trabalhando num lugar que está me oprimindo. Posso ter um chefe que está me oprimindo, que não está me valorizando. Ou eu estou num lugar até bacana, mas eu estou no lugar errado. Vamos dizer, a gente já teve essa aula com o Helder, né? Isso me pegou muito. Essa história de que quando a gente não usa as nossas forças de assinatura, a gente deprime, né? A depressão vem muito desse lugar. Então, se eu estou num lugar onde eu não estou podendo fazer aquilo que eu sou, ser eu, isso né? vai ser eu, né? Usar, por exemplo, eu sou super criativa e eu estou num lugar que o chefe manda só repetir, ter uma rotina. Gente, eu vou definhar. Então, de quem que é a escolha? No fim das contas, a gente tem que ter essa autorresponsabilidade. Porque tudo está ligado com autoconsciência e autorresponsabilidade, não tem? Por mais que o entorno... É claro que o entorno afeta, é claro que se a gente está num ambiente opressivo, a gente vai ficar mal, né? Agora, se eu tomo uma decisão de que eu vou pegar as rédeas da minha vida e que eu vou... É uma mudança de mindset muito grande e ela é possível. E sabe, Silvana, às vezes quando eu falo isso, eu me sinto até meio culpada. Toda vez que eu falo essas coisas, me vem uma culpa. Porque, assim, mas você está falando de um lugar de privilégio. Sempre eu penso isso, né? Mas a pessoa às vezes não tem como. É verdade, às vezes a pessoa não tem como. Mas uma coisa que me libertou foi um livro que eu li, da Edith Eger. Ela é uma mulher que hoje tem mais de 90 anos. Ela escreveu esse livro com 90 anos. Ela foi uma sobrevivente do Holocausto, do campo de concentração. Chama Liberdade é uma Escolha, né? E ela também é uma estudiosa da psicologia positiva e de mais outras coisas. Ela foi fazer faculdade com 60 anos. Ela foi próxima do Viktor Frankl. Então, assim, é uma mulher incrível. Ela tem 2 livros. A Bailarina de Auschwitz, que foi o primeiro que ela escreveu, que ela conta o horror do que ela viveu nos campos de concentração. E Liberdade é uma Escolha, ela já fala um pouco do trabalho que ela faz. E ela tem um momento lá que ela fala no livro que isso me libertou. Porque, primeiro ela fala assim, que a única prisão real que a gente tem é a prisão da nossa mente. Que quando ela estava no campo, né, tudo que ela viveu, quer dizer, uma pessoa que passou por isso, a gente não alcança, a gente não tem ideia do que é uma pessoa que passou por isso. Então, a gente não consegue alcançar o que ela viveu. Mas
uma pessoa que viveu isso, e ela fala assim, toda dor é dor. Não adianta ficar comparando se a dor é porque a mulher tá, um dia vai no consultório dela uma mulher que está chateada porque não ganhou o carro que ela queria, ou outra pessoa porque o filho está com um problema sério, sei lá. Dor é dor. E ela me deu essa liberdade, assim, quando eu li isso, porque ela falou assim, eu me libertei dos campos, eu sobrevivi, mas eu continuei presa durante muitas décadas. E eu só consegui me libertar trabalhando a minha mente, né? Porque a maior prisão é nós que nos colocamos. Então, ela falou isso. Então, eu tento sempre lembrar disso na hora que eu penso nessa questão do privilégio, porque eu acho, assim, de verdade, que a gente tem que ter, sabe, autorresponsabilidade, autogestão da nossa vida e fazer as escolhas. Porque será que eu preciso mesmo estar reclamando nesse lugar? Então, ou eu faço esse lugar ficar melhor, e eu tenho como melhorar esse lugar, ou eu saio. Será que é o único lugar do mundo? Porque às vezes eu posso morar numa cidade menor, que os custos são muito menores, e tudo bem, entendeu? Porque às vezes eu estou morando numa cidade grande, como São Paulo, por exemplo, que tudo é super caro, e aí eu tenho que ter um trabalho que eu ganho um monte para sustentar esse nível. Mas e daí? Se eu posso ter uma outra vida? Eu não preciso viver onde eu nasci. É tudo a nossa mente que coloca as prisões, né? Os não. A gente fala um monte de não, a vida inteira a gente fica falando, isso não dá, isso não pode, isso não sei o quê. Até a hora que você falar sim. Você falar sim, vai mudar. Então, não é tão simples quanto parece, né? Quer dizer, é difícil, mas eu estou falando assim, eu fiz muitos câmbios na minha vida, assim, sabe? De mudar mesmo mentalidade, muitos câmbios. E câmbios, eu estou falando, parece em espanhol, né? Muitas mudanças. É que tem um amigo, eu falo muito em espanhol com ele. Muitas mudanças. E eu acho que é interno, porque quando a gente se dá permissão, quando a gente fala, puxa, mas e daí? Se for de outro jeito? Porque a gente acha que aquele jeito é o único. Todos nós. A gente acha que aquele jeito é o único. Acredita nessa mentirinha, né? Impressionante. Mas com certeza. Tudo é escolha, né, Débora? A prática da gratidão é uma escolha, a mudança da mentalidade é uma escolha. Todo tempo, a todo momento, a gente está escolhendo, né? Então é importante fazer as escolhas conscientes. E, gente, eu tô assim impressionada, porque já faz 1 hora que nós estamos aqui falando maravilhosamente. Nossa, foi rápido. Foi rápido demais. Esse é um assunto que dá pra gente promover novos encontros, com certeza. E antes da gente ir encerrando, Débora, não sei, quero até agradecer a plateia aqui hoje. O pessoal escreveu várias coisas, elogiando aí a sua fala. Uma maravilha, agradecer a presença de todos. Se alguém tiver alguma perguntinha, já deixa aqui para a Débora também, né? Que é super legal aproveitar esse momento. E assim, Débora, fala um pouquinho, se as pessoas quiserem comprar seu livro, a Caixinha da Gratidão, como é que elas fazem para encontrar? Diz aí. Tá, então, o livro da gratidão tem na Amazon o Kindle, né? Para quem gosta de Kindle, ele tem na Amazon. E o livro físico e o baralho da gratidão é só entrar no meu site, né? Eu tenho uma loja virtual, né, de venda, que é Livros Débora Dubner, né? livros.deboradubner.com.br. Então, vai para todo o Brasil, né? A loja entrega para todo o Brasil, tal, tanto o baralho quanto o livro físico. E o virtual, o e-book, tem na Amazon, tem no Kindle. E o Vírus da Gratidão tem no Spotify, né? É só entrar lá e ver. E pronto. E vamos ser gratos, né, gente? Vamos viralizar esse vírus. Maravilhoso. É um vírus bom, né? É um vírus do bem. E, claro, já vou praticar a gratidão agora. Gratidão imensa pela sua presença aqui no Momento Stop.
pela generosidade de compartilhar tanta sabedoria com a gente aqui, né? Vou deixar a live gravada, porque certamente muita gente vai assistir e vai se deliciar aqui com essas trocas, Débora. Então, muita gratidão mesmo, e estamos aí na jornada da vida, né? Enfim, trocando um pouquinho, e estamos aí na mesma direção, né? Como agentes do florescimento humano, acreditando no potencial humano, muito mais na saúde do que na doença, né? Levando as pessoas para esse lugar. Então, só tenho a realmente agradecer por você ter estado aqui hoje com a gente, viu? Eu que agradeço também, Silvana. Eu senti, nossa, uma conversa deliciosa. Eu acho que a gente realmente está na mesma página, assim, de visão mesmo das coisas, né? De ser humano, de vida. Uma delícia conversar com você. Foi muito gostoso. E vamos continuar aí fora daqui também, mantendo esse contato. Vamos sim, vai ser maravilhoso a gente se conectar, né, com quem está vibrando na mesma frequência que a gente. Essa E coisa é de isso. ser aí o agente de florescimento é muita responsabilidade, né? Responsabilidade, e é uma... Muito, Nossa, é uma alegria, é uma alegria. com certeza. Então é isso, né? Eu costumo dizer o seguinte, que nós protegemos aquilo pelo que nos apaixonamos. Então a gente pode se apaixonar e nos aprisionar, como você mesmo disse agora há pouco, né? Mas a gente pode se apaixonar também, por exemplo, pela gratidão e proteger a gratidão. E certamente ela também vai nos proteger, né? A nossa saúde física, emocional, espiritual e tudo mais aí. Então é isso, Certeza. vamos nos proteger dessa ferramenta maravilhosa. Um beijo para você, Débora. Obrigada, viu, Até mais. Silvana? Super beijo. Super beijo, beijo para todos. A gente vai finalizando esse momento stop aqui dessa quarta-feira e até a próxima, hein, gente? Boa noite, bom descanso, e para quem está assistindo depois, gratidão também. Bye, bye.